Alô você com o Luiz Faia em Portugal. Bem-vindos ao bairro do Castelo. Quer saber dos lugares mais legais que eu já vi em Portugal? Eu já vim aqui com o Gabriel Pensador, eu já vim aqui com o namorado, já vim aqui com família. Bem-vindos ao Castelo de São Jorge, um dos lugares mais incríveis de Portugal e mais incríveis do mundo. O transporte público traz você até aqui em cima. Tem um autocarro que te deixa no castelo. Agora vem comigo, que você vai entrar num castelo mouro, construído pelos muçulmanos, que tem uma entrada meio que romana. Isso explica muita coisa, tá ali em cima na data, ó. 1846 foi construído esse pórtico. Então você não tem aquele arco de entrada com aquela característica moura, mas lá dentro quase tudo é mouro. Vem comigo que a gente tem uma história linda para te contar. Bem-vindos a Lisboa, bem-vindos ao Castelo de São Jorge, que por acaso não era a casa de São Jorge. Eu vou lhe contar, vem comigo. Os grandes artistas de Portugal tocam por toda parte, inclusive aqui dentro do castelo. Se você não sabe, São Jorge nunca viveu nesse castelo. Muita gente pensa que foi o reinado de São Jorge, que São Jorge aqui vivia, não. São Jorge vive aqui. As muralhas do castelo, num oratório da paróquia de Santa Cruz do Castelo, como defensor de Portugal. São Jorge vive aqui, lá dentro não. Lá dentro viveram ilustres muçulmanos, Dom Afonso Henriques, e agora a gente vai mostrar pra você, subindo a rua Santa Cruz do Castelo, a gente vai mostrar quanto custa pra você conhecer esse lugar emblemático, talvez um dos lugares mais importantes do mundo, assim como esse país, Portugal. Um dos países com a história mais relevante de toda a humanidade. Vem comigo construir, vem comigo instruir, vem comigo descobrir. E que calor tá em Lisboa hoje, uma quinta-feira clássica. E você tá curtindo as minhas férias comigo? Eu sou o Luiz Faia, tô te levando no melhor de Portugal. Agora vamos saber quanto é que custa? Primeiro, para você entrar no castelo, vista sua máscara. Inclusive você tem que andar nesse momento em Lisboa inteiro de máscara. E você vai passar por um procedimento parecido como quem vai entrar num avião. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito movimento? Algum. Maravilhoso. Olha só, você aqui dentro tem Wi-Fi. Password Castelo de São Jorge, você tem de um tudo para você curtir. Os horários de visitação estão aqui, de 10 da manhã às 21 horas de março a outubro, 9 da manhã às 18 horas em novembro e fevereiro. A última admissão 30 minutos antes. Os bilhetes custam 10 euros normal, assim, alguém normal como eu, de repente paga outro preço. Descontos de 13 a 25 anos, 5 euros, e seniors, 65 anos, paga somente 8,5 euros, e gratuito para crianças até 12 anos. Vem pra cá, porque é história viva, é a história de Portugal, é a história do mundo num lugar só. O Castelo de São Jorge. Vamos conhecer? E você vem porque vale a pena, é muito em conta, é muito bacana, é muito lindo. Agora vem com o Luiz Faia e vem curtir o Castelo de São Jorge, vem. Vou pegar meu panfleto. Recebe no Castelo de São Jorge Dom Afonso Henriques, tá aqui, ó. Dom Afonso Henriques te recebe e a gente vai contar um pouco da história de como foi que Dom Afonso Henriques conquistou esse castelo, para que serviu esse castelo e onde estão os povos que aqui viviam, os muçulmanos que aqui viviam, que até hoje vivem aqui em Lisboa, nos bairros muçulmanos de Lisboa. Quem diria? Bem-vindos ao Castelo de São Jorge. Muito obrigado, ali tá o cara, ó. Dom Afonso Henriques. Aqui nos Jardins do Castelo, hoje é uma exposição permanente do que sobrou das estruturas do jardim do castelo, enquanto eles eram uma residência. Aqui, o que você encontra é o que sobrou dessa parte do jardim depois do grande terremoto de 1755, que comprometeu de maneira o passo, as torres. Hoje são 11 torres. Contando com a torre de homenagem, são 11 torres que sobraram desde o grande terremoto de 1755, que devastou Portugal, Lisboa principalmente.
Lembrando que nesse canto do jardim eu posso fazer esse trecho sem máscara. Esse castelo é de meados do século XI, foi construído por mouros e ele servia como guarnição militar e ele albergava aqui todas as armas. E a posição estratégica desse castelo, situado no lugar mais difícil de Lisboa, no alto do monte, a leste e oeste, dificílimas pedras foram aproveitadas e aqui o castelo abrigava as armas, a moraria ainda fica lá embaixo. Esse castelo tinha a função de abrigar as guarnições militares. Em caso de cerco, as elites da Alcáçova vinham para cá também para serem guarnecidas pelos exércitos. Um dia, Dom Afonso Henriques aqui chegou. Somente em 25 de outubro de 1147, Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, entrou em Lisbona, hoje Lisboa. Você pode ver os vestígios dos azulejos portugueses, que são muito, mas muito mais antigos do que você vê pelas paredes de São Bento. Esse ícone da arte urbana mundial, que são os azulejos portugueses, são muito mais antigos do que a gente imagina. A gente encontra ele dentro desse palácio, desse castelo residencial. Para você ter uma ideia, só depois do século XVI, Dom Manuel I transformou isso aqui simplesmente num quartel que funcionou até o século XX. Os azulejos, eles eram já encontrados no final do século XV. Generalizou-se por completo na segunda metade do século XVI, com o início da produção nacional, tornando-se uma opção de revestimento e a maior expressão da arte urbana que você conhece no planeta. O Castelo de São Jorge conta histórias muito anteriores à formação de Portugal. Aqui já foi Olícipo, uma via romana. Você consegue ver um pouco nessa ponte. E por incrível que essa ponte seja tão românica, essa ponte foi construída no século XX, assim como aquele buraco ali, para facilitar a entrada. Aqui também foi Aluxbuna, até se tornar Lisboa. Essa Lisboa que você conhece, desse Portugal com histórias incríveis. Agora a gente vai entrando como um bom cavaleiro templário, como tantos reis, tantas rainhas, tantos nobres, tanta história, tanta guerra, tanto sangue. Eu agora entro no Castelo de São Jorge e convido você. Vem comigo ver, porque como eu falo desde o início do programa, a história continua a cada dia e essa aqui tá só pela metade. Vem comigo. Como dissemos, foram 11 torres que sobraram desde o tempo do início da construção e desde o final das operações nesse castelo, sem ser operações turísticas como agora. E daqui de cima das torres, você consegue ter uma noção exata. Tem a Torre do Tombo, a Torre de São Lourenço, a Torre da Cisterna, a Torre de Menage. E aqui, vem comigo, que você pode notar, o castelo está em plena visitação. Tudo bem? Tudo bem? Como estão? Você pode notar mais uma vez toda a imponência, toda a importância e o posicionamento estratégico desse castelo. Dentro de uma torre de defesa como essa, onde com certeza você tinha pelo menos 4 soldados de olho nos cercos, olha dessa torre aqui o que significa o posicionamento desse castelo diante da grande Lisboa. Era simplesmente impossível chegar ao castelo sem ser visto, sem ser reconhecido, sem ser combatido, tanto pelos mouros, quanto pelos lusitanos, quanto pelos romanos, quanto por todos os povos que aqui estiveram. Entrando no castelo, você consegue ver o que eu sempre falo, os olhares de seta. Por que essa estrutura é assim? Você vê que ela está rebocada, ela não está muito original, mas eram nessas estruturas que aqui ficava um arqueiro, aqui ficava outro arqueiro. Um arqueiro dava seu tiro e você vê que esse formato faz com que a flecha bata aqui e ela vai para qualquer lugar. Então, um arqueiro fica aqui, o outro arqueiro fica ali, você atira, sai, atira, sai, atira, sai, atira, sai. E aqui você encontra uma das 11 torres que sobraram. E essa é a Torre de Menage. Para quem está acostumado a assistir nossos programas, sabem que a Torre de Menage vem desse nome Menage, manager, gerência. Era aqui que ficavam e que se tomavam as grandes decisões desse castelo. Mas esse castelo tem muitas outras regiões. E outra coisa, esse castelo tem atrações incríveis até hoje. Por exemplo, a gente sabe que tem uma grande apresentação de um filme mudo acompanhado de piano. Ou seja, o Castelo de São Jorge continua contando história, continua sendo fantástico, continua cheio do seu mistério e de sua mágica.
Esse pátio foi um dia a primeira praça de armas, hoje está abrigando um grande evento. Lembrando que durante o século XIV, os séculos XIV, XV e XVI, esse castelo foi usado para muitos eventos. Ele teve seu ar glamuroso até que Dom Manuel I acabou com essa farra, transformando a parte residencial para fora do castelo. Aqui nós temos a segunda praça de armas. E a segunda praça de armas é onde os cavaleiros se arrumavam para sair, eles treinavam os arqueiros, treinavam as batalhas aqui nessas praças de armas. Porém, como em todo grande castelo de um grande rei, a segunda praça de armas tem essa curiosidade incrível. Tá vendo essa porta? Essa portinha tão pequena, tão diferente de todas as portas de castelo. Ela é chamada de a Porta da Traição. Todo grande castelo que abriga grandes reis tem a Porta da Traição. O que é a Porta da Traição? Em caso do sítio vencer, invadirem o castelo, o rei e seus guerreiros mais confiáveis e quem ele quisesse levar saía por essa porta que não pode ser vista do lado de fora, e assim o rei escapava da morte, o rei escapava das invasões dos castelos. Assim é Portugal, assim é a história medieval de Portugal e de toda a Europa. E aqui eu não preciso nem dizer para vocês, é a entrada original do castelo, e isso não engana o lado mouro desse castelo, que é um castelo clássico. Aqui uma ponte, aqui um fosso. Antigamente os fossos eram cheios d'água e eventualmente até cheio de animais ferozes. Nos idos do século XIX, esse pátio, ele era chamado de a Praça Nova. E aqui foi bolado um estacionamento. Em 1996, esse estacionamento começou a ser construído. Na terceira enxadada que deram no chão, encontraram esse sítio arqueológico, onde o arquiteto premiado Carrilho da Graça, ele construiu todas essas estruturas. Desse lado, ali, encontrou-se e está ali montada uma cozinha do século VII antes de Cristo. Aqui é uma autêntica rua do século XI. Desse lado, com fidelidade, você encontra as casas muçulmanas. E ali, o palácio do século XII. E tudo isso, todo esse museu arqueológico passou a ser uma nova atração do museu. Os artefatos encontrados nessa escavação, você já os viu ali quando a gente entrou na exposição permanente. Isso tudo é a sobra do grande terremoto que destruiu Lisboa em 1755. Essa é a história do Castelo de São Jorge, e eu quero agradecer a comunicação do Castelo de São Jorge, principalmente a Susana Repolho. Eu quero agradecer a todo o povo de Portugal por me fazer um entendedor dessa história. A história de Portugal é como um quebra-cabeça. Você vai achando cada pedacinho, vai montando e faz um sentido incrível. Esse sentido conta a história do próprio mundo. Bem-vindos à história do país que foi a primeira grande potência mundial do Ocidente. Muito, mas muito antes da América. Essa é uma história de um país incrível. Essa é a história do país mais relevante da história mundial. Essa é a história de Portugal. Se lembre, dê teu like agora, compartilhe esse programa com o maior número de pessoas que você puder. Meu nome é Luiz Faia e essa é a história do Castelo de São Jorge. Alô, você ligado em Portugal, bem-vindo ao Castelo de São Jorge. Você pode conhecer o Castelo de São Jorge com a JMC Tours. A JMC Tours te traz ao Castelo de São Jorge e muitas outras atrações emblemáticas como essa e cidades de Portugal. E você, com a JMC Tours, você conhece todo Portugal pagando em 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito do Brasil. Acredite se quiser, então entre em contato agora com a JMC Tours Oporto. Fale com o Jorge e conheça Portugal de uma forma privê, igual a mim, em 12 vezes sem juros no seu cartão do Brasil. Então você já sabe, JMC Tours Oporto.